Amém. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Saudamos assim como também os nossos irmãos internautas que estão aí participando conosco deste culto. Eu creio que não estão apenas assistindo, mas estão também cultuando ao Senhor, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Alguns irmãos têm pedido oração através das nossas mídias de internet. Algumas pessoas estão crendo que Jesus, Ele continua fazendo e continua também crendo que a igreja, orando, Deus poderá fazer o milagre segundo a vontade dEle. De toda parte do país, acompanhamos há poucos instantes alguns participantes escrevendo, comentando, pedindo oração. Tem até um pedido de uma irmã que está trabalhando no hospital no Rio de Janeiro. Saiba, minha irmã, que a tua vida, ela está no controle de Deus. Não somente a tua vida, mas dos teus companheiros e companheiras que estão também trabalhando contigo nesse hospital, não somente no Rio de Janeiro, mas espalhado em todo o nosso continente americano, todo o nosso Brasil, nas nossas cidades que estão aí de plantão, com pessoas trabalhando na área da saúde, na área da segurança, que não pôde parar. Os nossos irmãos e amigos também que estão nas redes de supermercados, nos nossos frentistas. Deus com certeza está trabalhando ao teu favor, porque o guarda de Israel não tosqueneja, o guarda de Israel não cochila, o guarda de Israel não dorme. Tudo quanto acontece na minha e na tua vida está debaixo da potente mão de Deus, está debaixo do querer de Deus, está debaixo da permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, o vento não sopra se Deus não der ordem a ele, e se Deus der ordem para o vento calar, o vento vai ter que se calar, porque Deus está no controle de tudo e de todos, e nada nesse mundo, nada em todo o universo não sai do lugar se Deus, Ele assim não permitir. Se Deus assim não der ordem ou condição de que isso aconteça nesse mundo tão gigantesco e assim mesmo tão grande aos nossos olhos, é tão pequenino na mão de Deus. E falando de um mundo que aos nossos olhos é tão grande, e olhando para nós que somos tão pequeninos nesse mundo, imagine diante do olhar de Deus quão tão minúsculo nós somos. Mas eu fico aqui maravilhado diante de tudo quanto já foi dito aqui nessa noite, do que já foi louvado nos hinos da harpa cristã, porque, amados, aquele sacrifício naquela rude cruz que se erigiu, que foi erguida, ali estava um exemplo, ali está sendo narrado até hoje e válido para todo sempre, um grande feito de amor por vidas, por pessoas tão minúscula como poderíamos assim imaginar diante de um Deus tão grande. Mas Deus nos deu uma importância extraordinária. Deus nos deu uma importância de tamanho, o qual a própria Bíblia, por intermédio de João, tentou descrever o amor que Deus ele teve para conosco, e ele não conseguiu encontrar uma palavra e colocou tal. Deus amou o mundo de uma tal maneira. João não conseguiu definir com muitas palavras, não conseguiu encontrar no dicionário uma palavra para definir o amor que Deus, Ele teve e Ele tem e continuará tendo por você, meu amado amigo, que está ouvindo esta palavra nessa noite.
Por que eu falo dessa forma? Porque na medida que Deus está orientando o meu coração, o meu sentimento, a minha mente, eu estou dizendo para você, você tem um valor extraordinário diante de Deus. Vale mais do que o universo inteiro. Uma alma, apenas uma alma, já vale mais do que o mundo inteiro. Quando eu quero te dizer o mundo, é falando sobre toda a condição física, financeira ou de condições que esse mundo ele possa ser extraído valores de joias raras e finas. Nenhum desse valor, meu amado, é maior do que o valor da tua alma para Deus. Eu não sei aonde você está nessa noite. Eu não sei também como está a tua alma nesse momento. Eu não sei se você está sorrindo ou chorando. Eu não sei se a tua alma está em aflição neste momento ou está despreocupada. Mas da forma que você estiver, eu quero te dizer neste momento, Deus, Ele se importa com você. Eu não sei se você está numa tapera ou num palacete. Eu não sei se você está debaixo de um cobertor de papelão e está ouvindo apenas por intermédio de alguém o som dessa live, deste culto nessa noite, ou se você está hospedado numa cobertura e por acaso você encontrou esse canal de transmissão da palavra de Deus. Eu não sei aonde é, eu não sei se você estava planejando dar cabo da sua vida e este som está ecoando e está chegando aos teus ouvidos. Talvez você pensou, não tem mais jeito para mim, nem para os meus problemas. Ei, eu quero te dizer com muita propriedade, tem jeito sim para a tua vida, tem jeito para você, tem solução para o teu problema, tem milagre para o impossível da tua vida e tem Jesus, a graça que este mundo precisa e que nos alcançara. Queridos, dando continuidade ao que estou vos falando, vos convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, mencionado no livro de João, no capítulo de número 16 e o verso de número 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta palavra, querido, este livro, ele é a inerrante palavra de Deus, a qual o homem que se esconde nela ou corre para ela, está trazendo para si um bom esconderijo, está trazendo para si um bom escudo. Não é apenas um livro qualquer, a Bíblia não é um livro qualquer, ele não é um livro que contém também a palavra de Deus. Não, meu amado, ele é a própria palavra de Deus. Ele não contém, ele é a boca de Deus falando para você, pecador, falando para você que já reconheceu a Cristo Jesus como Salvador, falando para nós, tanto na alegria ou no meio das aflições. Esta palavra, ela não é atrativa pelas suas promessas, mas ela é atrativa para mim, porque ela é verdadeira, e tudo quanto está escrita é fiel para se cumprir na minha vida e na tua vida, se você crer. Seguimos essa palavra, queridos, porque ela é extraordinária, ela é inerrante de Gênesis a Apocalipse. E quando o texto trata para nós, dizendo, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. João não está dizendo, a palavra não está dizendo paz em Pedro, paz em João, paz no pastor Luciano, paz na mãe, paz no pai. Não, ele está falando em mim, em Jesus. O mundo, talvez alguém nas suas corrida pela concupiscência, pelas suas ganâncias, talvez o mundo correndo pelo seu bel prazer, confiando em tantas coisas neste mundo ou em tantas pessoas. Talvez você que está me ouvindo nessa noite já confiou em tantas coisas, mas de repente você se decepcionou com alguém.
De repente você se decepcionou com o teu financeiro. Talvez você se decepcionou com as próprias ações que você teve achando que estava correto. Mas quando nós passamos a confiar nessa inerrante palavra de Deus, e Jesus falando para o teu coração, dizendo para que tenhais paz em mim, o próprio Jesus, ele está trazendo um consolo para o presente século, no meio do que já foi orado aqui nessa noite, pelo companheiro que nos antecedera, no meio do caos que o mundo inteiro está vivendo diante dessa pandemia, diante desse momento terrível. Jesus está dizendo para você: em mim terás paz no meio das aflições, e tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, tendo vencido o mundo pela minha vida, contado como um grão de areia no meio de milhares e milhares de pessoas, contando como que fosse um grão de areia no meio desse universo tão gigantesco, Deus um dia olhou dos céus e conseguiu me encontrar. E certamente, meu amado ouvinte, Deus também está te encontrando nessa noite e está te dizendo ao teu coração que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Como é bom servir a esse Jesus tão poderoso. Quando ele disse, diante desse texto em Colossenses também, capítulo de número 1, versículo de número 24 e 25, Paulo ele fala acerca de um regozijo, o qual parece contraditório, porque se quero imaginar que estou bem, se imagina de que não devo passar por aflições, se imagina, ou por muito tempo, ou algumas pessoas têm uma crença, achando que um dia, aceitando a Jesus que está sendo pregado, em muitas igrejas, em muitos campos abertos, é bem verdade que agora, pregando por intermédio das mídias, que também tem alcançado milhares de pessoas através dessas transmissões, algumas pessoas até acham que um dia aceitando a Jesus, como os crentes têm pregado que o caminho é Jesus, e de fato é, não existe outro caminho. Um dia falei também nesse púlpito que Jesus, ele é o único caminho. Amados, e dentro dessa rica oportunidade que nós temos nessa noite de consolarmos uns aos outros com esta palavra fiel, eu quero te dizer, meu amado ouvinte, que não devemos procurar a igreja, não devemos procurar Jesus Cristo, imaginando de que a minha paz vai começar, porque Ele vai suprir todas as minhas necessidades físicas, financeiras, ou qualquer que seja nessa ordem. Porque, meu amado, se você pensar que Jesus vai te dar bens materiais, Ele pode até te dar, mas o teu dinheiro também te dá isso. Se você imaginar que Deus vai multiplicar a tua fazenda, Ele pode fazer isso, também pode fazer, mas o teu trabalho, debaixo do suor, como diz no livro de Gênesis, que no suor do teu rosto conseguirás e granjearás muitas coisas. Pelo trabalho que você tem, você também vai conseguir muitas coisas, independente da tua crença religiosa, independente de você crer ou não na Bíblia, independente de você ser ateu ou um crente de muitos anos, o mundo também pode te dar muitas coisas, mas o próprio Cristo, Ele disse, somente eu posso vos trazer uma paz que o mundo não dá. O próprio Jesus, Ele disse, somente eu posso conduzir a alma de um pecador a uma redenção e levá-lo à salvação. Hoje é um culto de oração, é temático a oração, meu amado, e eu quero te dizer, foi falado aqui nessa noite, se não me engano, ou se isso está impregnado na minha mente, é que a oração, ela é a chave que liga o homem aos céus. Você não vai conseguir encontrar Deus no tabagismo, no alcoolismo, nas drogas, você não vai conseguir encontrar Deus no meio das riquezas, achando que pode comprar um pedaço de terra no céu, ou fazer uma barganha com
com Cristo. Se tu me queres, eu quero isso da tua parte. Não, Jesus não está preocupado, não está entrelaçado nessas coisas, mas através da oração passa a ser a chave que, por intermédio do Espírito Santo de Deus, a oração vai chegando no trono da graça e lá começa a ser manifesto algo diferente que o dinheiro não traz, que os prazeres desse mundo não traz para a tua vida. É uma coisa chamada graça. A graça é o favor imerecível que desce sobre a vida de um homem quando ele decide aceitar a Jesus para ter uma vida transformada. Se Deus inquieta o meu coração para falar, meu amado, para você que está aí ouvindo essa mensagem por trás dessas telas, como vai ficar gravada, não sei também se você é o ouvinte do ao vivo ou que vai ouvir esta mensagem mais tarde, mas ela também já penetra no meu coração, porque eu careço dessa palavra de renovo para a minha vida, para a minha alma, entendendo que eu não posso deixar Jesus Cristo por nada neste mundo. Se tive percas ou lucros, glória a Deus. Se tive muitos lucros, glórias ao Senhor. Mas se também Ele tirou algo de mim, glorificado seja o Senhor. Porque tem uma coisa que Deus, Ele não vai tirar do homem. Enquanto o diabo estará tentando tirar da tua vida, é o prazer da salvação. Quanto inimigo de nossas almas vai tentar tirar-nos de dentro da igreja, pensando que ficaremos frustrados porque perdemos isso ou aquilo, aí é que o nosso coração se alegra no Senhor. Pelo menos o meu transborda de alegria, não pelas percas, mas porque eu sei que ainda que eu perca alguma coisa material, eu sei que a alegria do Senhor é a minha força, é o que fortalece a igreja e é também a tua força, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Talvez você esteja nessa noite lastimando a perca de algo. Talvez você esteja por aí pensando em murmurar porque perdeu alguma coisa, perdeu o emprego. E talvez você esteja me pré-julgando ou julgando alguns cristãos que têm professado a fé genuína em Jesus Cristo, porque não estamos presos aos bens materiais. E talvez você diga assim: então na casa desse pastor, na casa dos pastores de modo geral, então vai tudo bem. Vai, porque é onde tem a presença de Deus, tudo vai bem. Pode estar, meu querido, debaixo de um papelãozinho, mas se tem a graça de Deus, estamos felizes com o Senhor, porque eu sei de uma coisa: a nossa aflição, o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sei também de outra verdade que pode impactar o teu coração. Talvez pela primeira vez alguém esteja te dizendo isso, talvez você nunca ouviu, mas eu quero te dizer, meu amado ouvinte, e se você já ouviu isso muitas vezes, eu quero reforçar que você não saia da presença de Deus, porque a tua força vem na vitória de Cristo Jesus, que venceu a cruz, venceu a morte, venceu as dores, venceu os problemas da traição, venceu tantas coisas, para que através dessa vitória na cruz nos trouxesse a verdadeira e genuína paz. Nesses dias agora, nós ouvimos agora durante toda essa semana falando muito sobre a morte de Jesus, e as mídias, tantas mensagens que nós recebemos falando sobre a morte de Jesus. Mas a diferença para a minha vida e para a tua vida não está somente em nós sabermos que Jesus morreu, ou de ouvirmos que alguém está pregando que Jesus morreu, mas a alegria para a minha e para a tua vida, ela surge a partir do momento que eu creio que o sacrifício de Cristo na sua morte, chegando naquela tumba dura e fria, a tumba não pôde segurá-lo. Nós temos a alegria completa no Senhor, não é nas coisas apenas dessa terra, mas é sabendo que Jesus ressuscitou, para depois trazer para nós, diante da sua ressurreição, o cumprimento da promessa, em um tempo que alguns já estão dormindo para ser ressuscitados, outros que serão do arrebatamento. Mas uma coisa eu te digo, para todos os que estão crendo no Senhor Jesus, as nossas aflições é pelo um pouquinho de tempo, porque Deus e Cristo Jesus venceu o mundo, venceu os açoites que foram lhe mandadas nas costas, a coroa de espinho, as humilhações do cuspe em si, para que
estou provando daquele fel, tenhamos o direito da salvação lá na glória, aonde andaremos por ruas de ouro, aonde, meu amado, aquele que um dia morou na casinha feita de papelão, feita de barro, ou doada pelo algum órgão público, nós teremos uma mansão celestial de ouro para nós pisarmos, caminharmos e glorificarmos e exaltarmos ao Senhor, e dizendo como diz o hino de um amigo nosso: valeu a pena sofrer as aflições. E como diz a palavra de Deus, valeu a pena sofrermos as aflições como bons soldados de Cristo. Eu lamento quanto há pessoas neste momento frustradas, conhecedoras porque já ouviu o Evangelho de Cristo, desde a sua meninice, por intermédio da mãe, por intermédio dos pais que o conduziram para a igreja. Talvez alguém nem tenha te levado à igreja, você foi sozinho com os teus pés. E neste momento que mais você precisa entender que Deus está cuidando da tua vida, você está entrando no caos do pânico, pensando que Deus te abandonou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa mais uma vez. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Nós não servimos a Jesus porque ele vai nos dar um carro do ano. Nós não seguimos a Jesus porque ele fez promessas para nós, dizendo que daríamos para nós uma casa gigantesca com empregados ou empresa para administrarmos. Mas nós seguimos a Cristo Jesus porque ele fez a maior das promessas que ninguém pode fazer para nós ou para você. Meu amado ouvinte, não despreza isso, que é a promessa da salvação. Aí, por conta de um problema, você quer abandonar a igreja. Por conta de uma dificuldade, você quer deixar a igreja, porque diz: aonde está Deus? Deus está no céu te contemplando. E eu quero te dizer, como um dia fiz uma leitura também nesse púlpito: há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Queridos, eu tinha feito um propósito comigo mesmo de ministrar a palavra diante da graça do Senhor de uma forma mais calma, mas a minha alma neste momento não consegue parar e ficar mais calma diante de tanta alegria em saber que o prazer de eu estar vivo não está nas coisas desta terra, mas na promessa do que há de vir através do Filho do Homem, que é a morada gratuita nas mansões celestiais no tempo de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 24 e 25. O texto de Paulo, ele disse assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, para que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Eu vejo aqui, irmãos, um grande homem de Deus, como nós conhecemos em diversas categorias de religiões, revelada pela Bíblia. Paulo, conhecido como um grande homem de Deus, como certamente você, meu amado ouvinte, também é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, um homem de oração. Certamente você pode estar aí nesse momento no sofá como um título de pastor, de um diácono, de um evangelista, de um pregador da palavra de Deus, de um dirigente de ciclo de oração, de uma irmã que alguém chamava você quando estava na aflição da vida, ia lá bater na tua porta para você ir orar por ela, ou orar por ele, para expulsar um demônio, para resolver uma causa, trazer um conselho. E neste momento perguntamos: aonde está essa mulher, esse homem de Deus? E você está por aí de repente espalhando pânico através das redes sociais, acuado num cantinho de parede e pensando que tudo acabou. Ei, Paulo também passou por aflições, Jesus passou por aflições, e você passa pelas aflições. E saiba de uma coisa, que nós que estamos todos dentro desse barco, no meio desse caos que o mundo está enxergando, abra os olhos espirituais e comece a enxergar, não
não pela agonia da morte como esteve vendo ou passando pela morte, não de uma forma agoniante, mas ele conseguiu enxergar os céus abertos e encontrar da terra a glória de Deus. Então enxergue no meio das turbulências a glória do Senhor Jesus manifesta na tua vida, na tua família, no teu ministério, no chamado que Deus fez para a tua vida um dia muito antes, quando você estava na sarjeta do pecado. Queridos, por que jogar a toalha? Por que você quer abandonar o barco? Por que você está pensando que o barco vai afundar com você dentro? Por que você está murmurando no cantinho de parede? E deixa eu te dizer uma coisa. Muitos homens da Bíblia passaram por aflições, mas eles continuaram orando, perseverando e confiando no Senhor. E no Senhor ele teve a vitória. Então por que você quer ficar acuado num cantinho de parede? Eu não estou aqui te impulsionando, eu não estou aqui te chamando para reunir pessoas, fazer aglomerações contra os princípios que está sendo ministrado nesses últimos dias. Eu estou te chamando na ousadia do Espírito Santo para você bater essa poeira velha do seu corpo, dobrar os joelhos no chão e interceder ao teu favor, porque Deus vai arrancar essa angústia do teu coração, Deus vai arrancar essa fadiga da tua alma e vai fazer algo diferente ao teu favor, e depois desse caos, o milagre será maior do que todo o problema que você enfrentou. Por que você quer se entregar? Por que você quer pular da ponte lá embaixo, achando que vai agora resolver o problema da tua vida? Você vai criar problemas para você na eternidade, e vai criar problemas para os outros que estão dependendo da tua oração, ou do teu impulso espiritual, como homem e mulher de Deus. Talvez você esteja dizendo assim, mas que loucura, porque parece que ele está falando comigo, mas nem crente eu sou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você poderia até não ser crente, mas se você está ouvindo a palavra de Deus, é a própria palavra que gera uma crença no teu coração, e Jesus está dizendo, você é um filho amado, escolhido para pregar a minha palavra, aonde eu mandar. Por um pouquinho de tempo, nós estamos com os templos fechados. Por um pouquinho de tempo, estamos com os pés de passos mais lentos, mas a palavra, a boca, ela ainda está desenfreada para nós falarmos com o céu, e os céus se abrirá, porque não existe céu de bronze quando a igreja está em oração. Queridos, em virtude da hora que já vai se avançando, e o contexto que eu queria ainda falar para os irmãos, vivendo no meio das tribulações e superando com a experiência na perseverança em Deus. Ou então, como agir em tempo de crises. Dentro desses textos que nós já lemos, eu queria que você abrisse comigo, se você puder, se você desejar, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 32 e 33. Depois que eu ler esse texto, eu estarei ainda fazendo menções de 4 nomes na Bíblia, porque não dá tempo nós mencionarmos muitos outros nomes, de homens que passaram por aflições. E eu quero continuar te afirmando com muita certeza, a tua vitória não está no teu intelecto. Embora ela seja uma ferramenta para você agir no tempo de crise ou no tempo de bonança, a tua vitória não está no teu recurso financeiro, que pode ser milhões e milhões, que é uma ferramenta para você vencer tanto a crise como também nos momentos de bonança. Que não seja nem a crise e nem a bonança momentos para você se esquecer de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que todas essas ferramentas, ela não é a chave da vitória para ninguém. Porque a vitória para qualquer um nessa terra é comedor de feijão. A vitória para qualquer um ser humano, no mais alto escalão da sociedade, ao mais baixo onde esteja, a sua vitória está no Senhor. E levando em consideração ainda um ponto de vista bíblico, que alguém que esteja abaixo da faixa etária financeira, conhecido como paupérrimo, ou talvez analfabeto, me desculpe a expressão, como disse os meus avós, analfabeto de pai e mãe.
Eu quero te dizer uma coisa: aquele que tem a Jesus, aquele que decide servir a Jesus, aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele pode não saber fazer um ó com uma moeda, mas é um dos mais sábios que possam se encontrar na terra. É aquele que decide servir a Deus e ser fiel à palavra de Deus. Ele pode talvez estar abaixo da faixa de pobreza, mas se ele tem o Espírito Santo de Deus, é um dos mais ricos homens e mulheres da face da terra, porque o seu tesouro está no céu. E esse nosso tesouro chama-se Jesus de Nazaré. Nele passamos por aflições, mas nele também nós temos a vitória. O livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 32 e 33, o texto diz da seguinte maneira: e que mais direi? Certamente me fartará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Irmãos, a Bíblia, este escritor que faz o livro de Hebreus, ele disse: me faltaria, ou me faltará tempo para anunciar o que por intermédio da fé esses homens conseguiram fazer e realizar por intermédio da fé, para honrar o nome do Senhor Jesus. Tem muitos crentes que honraram o nome do Senhor Jesus quando tudo estava muito bem, quando as coisas estavam de melhor a melhor, porque acharam ou acreditaram que tudo ia estar bem, porque todo o materialismo estava bem. Ei, tudo vai bem quando nós estamos em paz com a nossa alma e com os céus. Tudo vai bem, meu querido, quando a minha ligação com o céu está, o acesso aberto, de eu falar com Deus e ouvir Ele falar comigo. Mas pastor, parece que as coisas também não vão bem comigo, porque eu estou falando e Deus não está ouvindo. Você está falando e Deus está ouvindo e vai responder no tempo dele. O que eu quero te dizer: não saia da presença de Deus por nada, porque Ele é o alvo e não tem quem possa encontrar o outro. Irmãos, nós encontramos Cristo Jesus como o objetivo central da igreja. E você, meu amado ouvinte, você precisa colocar Jesus como alvo central da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios, do teu trabalho. E talvez no meio dos teus caos de problema, você precisa colocar Jesus, não como um amuleto de sorte, como um curandeiro, como alguma coisa que pessoas fazem. Colocam uma Bíblia aberta no Salmo 91, enche de poeira, ou coloca um galinho de arruda na orelha, ou uma pimenta seca em algum canto, achando que isso vai ser a solução. Não vai, porque a solução é Jesus. E a Bíblia você vai encontrar as soluções, não deixando ela ali como amuleto, porque Jesus não é isso. Você vai encontrar o resultado para os teus problemas, trazendo Jesus para perto de si e dizendo para Ele: Jesus, eu quero ser o teu amigo, porque o nosso amigo, Ele de lá dos céus já é. Eu preciso aceitá-lo como meu amigo. Para alguns é um problema, porque um amigo verdadeiro, um amigo leal, um amigo que realmente se importa com outro amigo, ele vai trazer em alguns momentos palavras que vai massagear o nosso ego. Vai, claro que vai. Ele é amigo, ele não vai falar mal de você. Agora, quando o amigo também ele é leal, quando eu piso fora do risco, ele disse: você errou, você precisa corrigir, porque senão vai dar errado este negócio. É aí aonde, alguns momentos, eu já não acho tão interessante às vezes ser amigo de Deus, porque Deus toda hora vai estar ajustando quando eu erro.
Mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus está ajustando a tua vida, se Ele está ajustando a tua parentela, se Ele está ajustando os teus pensamentos, se Ele está te levando pelo caminho que parece meio assustador, mas para colocar em ordem o que está fora de ordem, esse é o melhor amigo que vai nos conduzir para longe do abismo e mais para perto das coisas que vai ser lucrativo para a minha e para a tua vida. Ainda que às vezes traga percas ou dores, mas é melhor ser amigo do amigo leal chamado Jesus. E eu vi em alguns momentos a palavra dura, ele dizendo: você tem que se corrigir dos maus caminhos. Que foi um dos textos, além do Salmo 91, mencionado aqui pelo nosso pastor Saami, mas foi um outro texto dos mais mencionados nas mídias que nós estamos encontrando. Se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Então já ouvimos esse texto já inúmeras vezes, mas o segredo não está em nós ouvirmos. O segredo está, meu amado ouvinte, em de fato nos convertermos dos maus caminhos. Se porventura você estiver andando por maus caminhos, ande pelos bons caminhos do Senhor, porque Ele vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Me desculpe se o áudio por aí pode chegar vibrante, talvez alto ou gritante na tua casa, mas é porque neste momento ferve algo dentro de mim, e eu não consigo ficar mais quieto do que eu estou tentando, porque a alegria de Deus dentro do meu coração, em saber que eu tenho um Pai zeloso, cuidador da minha vida, em meio ao caos que todos estão dentro desse caos, mas nós conseguimos enxergar uma coisa, não o problema, mas Jesus. Você quer enxergar problema? Tira os olhos de Jesus, você vai ver problema, vai ver gente morrendo, gente sofrendo, dores aqui, percas ali, você vai encontrar abismo para lá, e tantas outras desgraças que talvez nem a mídia tenha mostrado. A tua mente vai te levar pelos isolamentos da tua casa, por situações mais complicadas que você nunca imaginou. Mas na medida que eu tiro o meu foco dessas coisas e coloco os meus olhos em Jesus novamente, ou pela primeira vez, eu vou conseguir enxergar a glória, a majestade, o cuidado, o zelo, o carinho, o milagre, a providência de Deus. Eu quero falar de 4 homens para mim, dentro desses 7 minutos que me restam. Finalizarmos a nossa participação nessa noite com muita alegria e muita honra, diante dos amigos ecléticos que nós temos aqui no púlpito da nossa igreja nessa noite. E o texto de Jefté, em Juízes, capítulo de número 11, do versículo 1 ao 6. Queridos, pela questão do tempo eu não vou ler, eu vou narrar um pouquinho essa história rapidamente para nós finalizarmos. Mas você vai poder anotar aí na tua casa e leia mais tarde. Alguns nomes, irmãos, que estarei a mencionar aqui. Eles passaram por moinhas, passaram por machucões, e acharam-se fazendo ser glorificado no nome, acharam-se glorificando o nome de Deus. Em Juízes, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo 6, narra a história de um jovem, que foi um homem expulso do meio da sua família. Ele foi deserdado, um jovem chamado Jefté. Ele foi filho de uma prostituta. Você vai ver que o texto narra desta forma: o pai tomou um rumo ignorado num certo dia da vida, e de repente gerou esse jovem chamado a criança Jefté, e depois gerou outros filhos. E o texto vai falar que Jefté, por momentos depois de sua vida, os seus irmãos decidiu tirá-lo de dentro de casa, por ele não pertencer da mesma mãe, apenas do mesmo pai, e decidiram pegar Jefté e deserdar Jefté do direito da primogenitura. Tiraram Jefté do meio da sua família, tiraram Jefté do meio dos seus irmãos, pelo menos de pai. Jefté agora foi colocado na rua, e certamente, irmãos, quem é colocado na rua, quem é jogado para fora, sem nenhum centavo no bolso, no mínimo ele vai para debaixo de uma ponte, talvez debaixo de um tablado de uma loja qualquer. Talvez quando alguém é jogado na rua, sem nenhum centavo, deserdado de uma forma
mal vista, ele vai ser jogado numa sarjeta e vai ficar dependendo do acaso da vida. Foi o caso de Jefté. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Eu quero te dizer que esse primeiro homem que eu consigo mencionar na Bíblia, ele saiu de casa humilhado pelos seus irmãos, jogado para fora, sem o seu direito de herança, foi chutado do meio do seu convívio, foi tirado de dentro de casa à força e jogado, e não procuraram saber informações de Jefté. Jefté, diz a história, que foi viver com os bárbaros, foi viver numa situação caótica, no meio de homens também rejeitados pela sociedade, vivendo ao léu e ao relento. Mas quem tem uma marca de Deus, quem tem um chamado de Deus, tem um giro na sua vida. Você, meu amado ouvinte, você pode estar no meio de uma pane. Você pode estar no meio de uma turbulência. Você pode estar neste momento atravessando o momento mais sombrio da tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse jovem Jefté que foi jogado para fora de casa e foi morar num lugar longínquo, em um outro lugar distante da sociedade mal vista. Um dia chegaram os seus irmãos. E não dá para relatar o texto com mais propriedade, mas você pode ler. Foram lá onde estava Jefté. Eu não sei se bateram palma, eu não sei se chamaram ele, gritaram ele no meio da rua e disse: Jefté, vem cá por favor. Olha o tom da linguagem. Precisamos, Jefté, que você volte. Meu amado irmão, eu não sei aonde você está, mas volta para a casa do Pai. Jesus está dizendo: eu tenho o melhor para a tua vida. Bate essa poeira dessa roupa velha empoeirada e vai para a oração, para a leitura da palavra e diga: Jesus, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Fui um dia jogado para fora, humilhado. Mas quando aconteceu na vida de Jefté, os irmãos disseram: eu quero que você volte para ser nosso capitão. Segundo homem, eu vou relatar aqui rapidinho. José. Olha a trajetória de José, Gênesis capítulo de número 37, você pode conferir depois. José, cheio de sonhos no meio da sua família, dos seus irmãos, da sua parentela de convívio, cheio de ideias. De repente, esse jovem, esse adolescente, com tantas ideias boas, com cheios de projetos e visões e sonhos, como narra a Bíblia, a promessa de ser um governador, um governante diante daqueles seus familiares. Nós encontramos no capítulo de número 37 a narrativa, e dizendo que José, ele foi jogado, irmãos, num buraco, foi vendido, ele foi também caluniado, ele foi preso, esquecido pelo copeiro-chefe, mas José foi do buraco de onde estava a ser ministro de Faraó. Você consegue entender nessa noite que quando nós passamos por aflições, nós estamos passando por experiências com Deus? Você consegue entender nessa noite que quando você passa por aflições, você está passando por um amadurecimento diante de Deus? Você pergunta assim: quem quer aflição? Ninguém vai querer aflição, ninguém vai querer. Qualquer pessoa em sã consciência não quer aflições, claro que não. Mas se Deus permite que passemos algumas aflições, alguns perrengues, nessa madrugada de ontem para ontem, passei uma aflição terrível quando os malfeitores invadiram a minha garagem. Mas a minha vitória está no Senhor. A tua vitória está no Senhor Jesus. Certa vez eu estava chegando da escola bíblica dominical, e quando eu vou descendo a ladeira feliz, pelas histórias que ali foram pregadas naquela manhã de aula, quando eu vou colocando os pés na frente de casa, chega uma notícia e diz: o teu filho mais novo, o Arthur, acabou de ser raptado por alguém. É aflição ou não é? Claro que é aflição. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. As aflições te geram experiência.
As aflições te geram uma intimidade com Deus, e depois você não vai ficar contando historinhas de alguém, ou histórias fantásticas, ou milagres extraordinários que Deus fez na vida de alguém. Você vai contar as suas histórias, para que o mundo entenda que você é cuidado por um Deus zeloso. José, ele saiu do buraco para ser ministro. Você pode estar dizendo aí, mas eu estou dentro de um buraco agora se arruinou tudo de vez, perde isso, perde aquilo, vou perder isso ou aquilo. Ei, nada vai acontecer na tua vida se não tiver a permissão de Deus para edificar mais ainda a tua fé nele. Quando nós confiamos em carros, em cavalos, em homens, em coisas dessa terra, nós nos decepcionamos, mas eu te convido a confiar mais em Deus, porque Ele tem a providência certa, na hora certa, para a pessoa certa, a qual está buscando na face do Senhor. Naquela mesma manhã que meu filho foi raptado, na mesma manhã, sem precisar chamarmos polícia ou algo parecido, quando nós falamos com Deus, Deus nos deu uma luz e fomos caminhando, o meu pai com um carro para o local exato para onde o meu filho estava chegando, e de repente chega o Arthurzinho de volta para o seio da família, porque Deus está comprometido com quem está comprometido com Ele. A terceira pessoa, para você refletir nessa noite. Gideão, em Juízes capítulo 6, versículo de número 15. As condições físicas não eram favoráveis. Ele era pobre e o menor da sua família. Nada favorecia para Gideão ganhar uma guerra. Mas Jesus não depende das forças naturais desta vida. Jesus não depende do teu intelecto. Jesus não depende da tua sabedoria, da tua força. Jesus depende unicamente dele mesmo. E te fazer uma ferramenta ou te fazer vencedor, e ponto final. E quando ele faz, não tem quem venha questionar. E aí eu finalizo falando do último homem chamado Jó. Entre tantos, esses 4 nomes. Jó, ele foi um homem de muitas posses. E de repente, encontramos Jó no lixo. No lixo. Jó, homem extremamente rico. Mas Jó também, ele era fiel ao Senhor. O próprio Deus deu testemunho de Jó. E Jó perdeu todos os seus bens materiais. E há quem diga por aí, fulano está sofrendo como Jó. Ai de nós, irmãos, se sofrêssemos como Jó. Mas na experiência da ousadia, da fidelidade de Jó, Jó foi do lixo de volta aonde Deus gostaria que ele já estivesse. Ei, o caos vai passar. O problema vai passar. Continua firme e abundante na presença do Senhor Jesus. Você vai contar muito mais vitórias se permanecer fiel, sem murmurar, permanecendo na presença de Deus, do que qualquer problema que você enfrentou, que nós enfrentamos. Vamos permanecer fiel ao Senhor na oração, na perseverança e em todas essas outras demais coisas que nós mencionamos nessa noite. Deus, Ele é a tua vitória, é a nossa vitória, é o nosso rochedo. Eu aqui agradeço essa rica oportunidade cedida, certamente no conhecimento do nosso pastor presidente, representado aqui nessa noite pelo nosso pastor Saame e os demais companheiros, como nosso pastor Salatiel, também segundo vice-presidente dessa igreja, Assembleia de Deus em Campina Grande. Muito grato e muito honrado por essa rica oportunidade, e a você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, que nessa noite participou conosco, interagindo, intercedendo, para que Deus continue se revelando aos nossos corações. Que Deus continue vos abençoando.